E começando no versículo 1, Números, capítulo 16, do versículo 1 ao 3, começando no versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? E oremos. Pai nosso que está nos céus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pela liberdade que temos aqui no nosso país de ler Tua palavra, de meditar nela e de aprender dela. Abençoa, Pai, Teu servo, pastor Alberto, que ele possa estar trazendo uma palavra abençoada para nós essa noite. Possa tocar em nossos corações, possa trazer edificação em nossas vidas. Que nós te pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Desliga ali o ventilador. E vamos manter nossas Bíblias abertas esta noite ao texto que nós acabamos de ler, Números 16. E eu quero falar hoje sobre um tema muito importante, um tema de tremenda importância para Deus, tremenda importância para a igreja local e tremenda importância para cada um de nós. Importante tanto no sentido de nos guardarmos disso e de não sermos afetados disso, que eu vou falar daqui a pouco o nosso tema. O tema de hoje é a rebelião dos rebeldes. A rebelião dos rebeldes. Não pode haver rebelião sem que haja rebeldes. E sempre que há rebeldes, haverá rebelião. Rebelde, rebelião, rebeldia são palavras muito em moda no mundo de hoje. Rebelião hoje em dia é quase que normal ter rebelião nos lares. Rebelião, os pais se rebelam contra os filhos. Rebelião nas escolas, nas faculdades, contra autoridades, todo mundo protestando, rebelando, queimando pneu, saqueando, quebrando loja, fazendo bagunça, todo mundo rebelando, todo mundo quer rebelar. Geração rebelde, idade de rebeldia, crianças, jovens, crentes rebelando contra Deus. Rebeldia, todo lugar que você olha você vê rebeldia. Pode estar em moda no mundo, mas não está em moda com Deus. Deus, Ele odeia rebeldia, Ele odeia rebelião. Lá em 1 Samuel capítulo 15, se você for rápido de gatilho, vá lá. Caso contrário, ouça que eu vou ler para você 1 Samuel 15. E no versículo 23 fala assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Essas são palavras de Samuel, falando ao rei Saul. E, como você pode ver aqui, o rei Saul ele perdeu o trono. Devido à rebeldia, o rei Saul perdeu o trono dele. Os reis, existem vários reis na história bíblica que perderam seus tronos. Homens perderam comunhão com Deus devido à rebeldia. Bênçãos foram perdidas devido à rebeldia. Deus odeia rebeldia. Versículo 23, mais uma vez: a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Pastor, feitiçaria é bruxaria. Pois é, Deus está aqui dizendo que bruxaria e rebeldia é a mesma coisa perante Deus. Ele está equiparando. Rebelião é a mesma coisa que o pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Esse porfiar está ligado com a rebelião. Porfiar é você discutir, você discordar, você está brigando, está se rebelando contra Deus. Você está porfiando, você está brigando, você está discutindo.
Você está arengando com quem? Com Deus. Por quê? Porque você está sendo rebelde, se for o caso aqui da coisa. Então a rebelião é como feitiçaria, e o porfiar é iniquidade e idolatria. 2 pecados que Deus abomina: idolatria e feitiçaria. São iguais ao quê? Rebeldia. Então vamos ter muito cuidado com a rebeldia, cuidado com a rebelião, porque as consequências são grandes. Aqui nós temos Saul. O rei Saul começou muito bem o seu reinado, o primeiro rei de Israel, foi escolhido, Deus escolheu, falou: Samuel, vá lá, escolha Saul, ele vai ser o primeiro rei de Israel. Começou muito bem, mas devido à rebelião, devido à rebeldia no coração de Saul, ele perdeu o seu trono, ele perdeu o seu reinado. Não só ele foi afetado por sua rebeldia, mas o seu filho, que seria rei após ele, também perdeu, consequentemente, o trono. Se o pai perdeu o trono, o filho, que seria rei, perdeu também o trono. Então a nossa rebeldia não vai apenas afetar, trazer perda, quebrar comunhão, nos privar de bênçãos e da posição que Deus tem para você, daquele plano bom, perfeito, agradável, mas também para as pessoas que vêm após você, as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estariam usufruindo e sendo abençoados por tudo aquilo, vão perder devido à rebelião. Rebeldia é coisa séria, gente. Mas o mundo, Deus não acha isso aceitável ou sequer interessante. Então vamos ver hoje um pouquinho sobre essa questão de rebeldia. Vamos ver um pouquinho das repercussões da rebeldia. Vamos ver como ela começa, como ela se desenvolve, por 2 coisas. Número 1, é importante que nós possamos identificar rebeldia no início. Por quê? Para cair fora. Tanto você se afastar de pessoas rebeldes, mas para você e eu, a gente não estarmos nós sendo rebeldes. Porque nós podemos ser culpados de sermos rebeldes, e podemos ser culpados de estarmos seguindo, apoiando alguém que está sendo rebelde, e nós somos culpados, nós somos cúmplices. Então é importante entender essa questão. É importante para afastar de nós e daqueles que trazem rebeldia. Então olhe comigo, com isso em mente, no versículo 1, onde diz assim: E Coré, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E veja bem no versículo 2: E levantaram-se perante Moisés. Levantaram-se perante Moisés. Esse levantaram-se aqui quer dizer que eles foram contra. Veja bem, se eles se levantaram, é porque Moisés estava acima deles em termos de autoridade. E de fato Moisés estava. Moisés foi chamado, escolhido, colocado na posição de liderança por Deus. E eles se levantaram perante Moisés, afrontando a sua autoridade. Então, entenda, a primeira característica da rebeldia é que sempre começa atacando a liderança. Entenda isso. Rebeldia é quando alguém se levanta contra a autoridade. E nós sabemos que toda autoridade vem de quem? De Deus. Não há autoridade, não há potestade que não seja ordenada por Deus. E aqueles que resistem à potestade, resistem a quem? A Deus. O apóstolo Paulo falou isso lá no livro de Romanos. Então aqui nós temos Moisés, autoridade, sendo encarado. E toda vez que liderança é atacada, fique de olho aberto. Fique de olho aberto. Não só o líder é atacado, mas todos e quaisquer que estejam junto com a liderança. O versículo 3 diz assim: E se congregaram contra Moisés e contra Arão. Quem era Arão? Arão era o número 2. Deus colocou Moisés como líder e Arão como o seu vice, digamos assim. E eles se levantaram não só contra Moisés, mas contra também Arão, que também era o quê? A autoridade. Agora eu quero fazer uma nota aqui. Alguns domingos atrás nós estamos fazendo um estudo sobre liderança, sobre o pastor, etc e tal, mas é para os homens e o resto de vocês não estavam lá, mas deixa eu levantar algumas ressalvas aqui. Estar em liderança não é uma carta branca para fazer o que quiser.
Estar em liderança não é ter impunidade. Estar em liderança não é tudo que você como líder falar é aquilo e acabou porque você é o líder. Não. Liderança não é você falar e todo mundo ficar quieto aí, escute e faça o que eu mando porque eu sou o chefe aqui. Isso não é liderança. Isso não é liderança. Liderança traz consigo responsabilidade, porque liderança é autoridade, e toda autoridade tem responsabilidade, e onde há responsabilidade tem a certeza que haverá contabilidade, haverá prestação de contas. Entenda isso. Eu quero ser líder. Tudo bem, mas entenda, você vai prestar contas. Você vai prestar contas para Deus. Acima de tudo, não só lá nos céus, aqui na terra também. Há uma diferença entre ter contabilidade e ataques e acusações. Por isso aqui na igreja, eu deixo bem claro, desde o primeiro dia que começou a igreja, eu digo, repito, a autoridade aqui nessa igreja, sabe o que é? Quem é? Essa aqui, ó. A palavra de Deus. Se eu pregar, ensinar, aconselhar alguma coisa que eu não puder mostrar neste livro, no seu contexto correto, me ignore. Vocês têm todo o direito e a responsabilidade de falar, pastor, aquilo que você ensinou, falou, pregou, aconselhou, aquilo está onde mesmo na Bíblia? Isso não vai me afrontar, isso não é um ataque à minha autoridade, simplesmente é você querendo saber onde está na Bíblia. É o seu dever fazer isso. Paulo, ele complementou os bereanos do livro de Atos, porque eles estavam checando nas escrituras, se aquilo que Paulo estava pregando era de fato como estava escrito na Bíblia. Eles foram comendados por isso. Agora uma coisa é você ter contabilidade para a igreja e para Deus, outra coisa é ser atacado, outra coisa quando pessoas se rebelam contra a autoridade. Eu não estou falando aqui sobre autoridade pastoral, não. Eu estou falando em casa, filhos e filhas. Eu estou falando no lar, esposas. Eu estou falando no lar, esposos. Na escola, eu estou falando no trabalho. Seja onde tiver liderança, tenha cuidado, porque há o potencial de haver rebelião. Há algo muito errado com a sociedade brasileira. Você sabe quantos sindicatos existem no Brasil? Mais de 15 mil sindicatos. O outro país que tem um número mais alto não chega nem a 500. O Brasil tem 15 mil, 30 vezes mais sindicatos do que o país que mais tem sindicatos. Sim, pastor, o que tem com sindicatos? O sindicato simplesmente faz uma coisa no Brasil. Ele instiga rebelião com os funcionários contra a empresa, o patrão, seja o que for. Qual foi a última vez que você viu um sindicato no Brasil lutar pelos direitos do trabalhador? Não tem. Eu estou falando de um sindicato que eu conheço pessoalmente, que não faz nada. Só recebe a contribuição compulsória por lei, não faz nada. A grande parte são agitadores que saem agitando, rebelando-se contra a autoridade. Gente, olha, quer fazer greve? Faça greve não, porque isso é uma rebelião contra a autoridade. Mas pastor, eu estou sendo injustamente tratado. Ok, faça o seguinte, peça permissão, demissão. Você é obrigado a trabalhar lá? Acha que está sendo explorado? Peça as contas e vá procurar emprego. Ah, mas eu não vou encontrar. Peça a Deus. Se for da vontade dele, peça a ele. Deus, você quer que eu fique aqui? Não. Então peça as contas, sai. Deus abriu uma porta. Ao invés de quê? Não, eu vou me rebelar. Queremos jornadas de trabalho mais curtas. Espera aí, quando você começou a trabalhar, não eram tantas horas? Era. E por que agora quer menos? Ah, porque menos é melhor, né, pastor? Eu sei que é melhor. Então, peça demissão e procure emprego, trabalha menos. Queremos aumento? Tudo bem. Está ruim? Peça as contas e saia. Gente, entenda. Não estou falando de rebelião na igreja contra o pastor apenas. Eu estou falando no lugar de trabalho. Eu estou falando nos lares. São filhos e filhas rebelando-se contra os pais. Esposas contra os esposos e vice-versa. Nas escolas. Nas faculdades. Gente, rebelião está no meio da fábrica da sociedade de outro. E não é só no Brasil, não. O Brasil, eu imagino, em algumas áreas é maior, mas o mundo inteiro está assim. Sabe quem é o grande instigador da rebelião? Adivinha?
É o diabo, o nosso inimigo. Ele está lá, ó, enganando, futucando, falando: olha, tá vendo, patrão, ó, patrão, tá, repara, carrão que ele dirige, olha o carrão que ele dirige. Aqui, ó, você está ganhando pouco, você está ganhando pouco. Trabalha muito, você trabalha muito. Fica instigando, futucando. Gente, vamos estudar, trabalhar, procurar emprego, se dedicar, confiar em Deus. Agora, se rebelar, não se rebele não. Nos lares, nas igrejas, cuidado com a rebelião. Rebelião sempre começa com isso. Pastor, mas essa igreja aqui, vou dar um exemplo, essa igreja aqui, o senhor não prega a Bíblia direito, o senhor está roubando os dízimos e as ofertas, você está explorando a gente, você está dominando e querendo mandar na gente. Pastor, você não pode fazer isso. Não, realmente não posso fazer isso. Então nós vamos fazer o seguinte, sabe o que você faz? Tem uma porta ali, ó. Sabe por quê? Ninguém é obrigado a ficar numa igreja se Deus não leva você a ficar naquela igreja. Agora, uma vez que você se rebela contra o pastor, mesmo ele estando errado, você vai responder a Deus, porque ele foi colocado ali por Deus. Então veja bem, é muito simples. Você está numa igreja, hipoteticamente, claro que vocês estão aqui, mas está numa igreja onde o pastor, você não está gostando do pastor por algum motivo, justificado ou não, sabe o que você faz? Em vez de fazer confusão, rebeldia, saia, quietinho, na sua, sem... Eu fiz isso uma vez. Estava numa igreja, conheci uma outra igreja, onde a palavra é pregada corretamente, e eu vi a diferença entre as duas igrejas. E nessa igreja daqui, eu tinha responsabilidade, eu trabalhava com casais, com jovens. Foi o que eu fiz. Ei, pastor, você está pregando errado, você... Não, sabe o que eu fiz? Eu fui no grupo de jovens e tentei fazer uma panelinha para levar comigo para outra igreja? Não. Eu incitei rebelião com os casais que eu trabalhava? Não. Sabe o que eu fiz? Eu fui para o pastor e falei: pastor, daqui a 2 meses, se você quiser, eu vou me desligar que eu vou para outra igreja. Agora, se eu quiser que eu me desligue agora, também não tem problema, mas eu estou disposto a passar 2 meses fazendo a transição. Ninguém vai saber quando eu estou saindo, nem que eu estou saindo, nem por que eu estou saindo. E eu fiquei naquela igreja por essa transição, e eu saí tranquilamente, não me rebelei. Haviam coisas erradas naquela igreja que eu saí, nada grotesco, digamos assim, não havia questão moral ou nada assim, mas havia questões sérias o bastante para me levar a sair. Eu saí tranquilo. Eu não me rebelei contra a igreja, não me rebelei contra o pastor. E os erros que porventura viram naquela igreja, quem vai prestar conta daquela igreja é aquele pastor. Agora, jamais se rebelar contra um pastor, ou contra qualquer autoridade. Mais uma vez, eu não estou falando sobre pastor. A mensagem de hoje não é rebelião contra o pastor, não é isso. Estou falando sobre rebelião contra a autoridade. Filhos, a Bíblia fala: obedecei os vossos pais, que a primeira mandamento com promessa, para que a sua vida sejam longos os vossos dias. Então entenda, não é só uma questão de pastor, é em casa, no trabalho, na escola. Essa turma aqui de Coré, e Datã, e Abirão, e On, eles não queriam conversa. Eles queriam rebelião, eram rebeldes atacando a liderança que Deus estabeleceu. E Deus estabelece autoridade e liderança em nossas vidas para o nosso bem. Entenda isso. Deus estabeleceu autoridades para o nosso bem, não foi para cortar o nosso barato. Sabia que Deus lhe ama e Deus está do seu lado? Parou para pensar alguma vez isso? Porque às vezes dá a impressão que tem gente que briga com Deus, estão num quebra-braço com Deus, estão porfiando com Deus, estão se rebelando contra Deus. Gente, se Deus está do seu lado, gente, já pensou você está lá no time, metade do seu time decide jogar contra? Vai ser um desastre. Gente, Deus está do seu lado, Deus está jogando no seu time, Deus Ele ama e quer o melhor para você. Por que se rebelar contra Ele? É obra do diabo, não tenha dúvida, é obra do diabo. Ele quer separar, desunir, trazer confusão, trazer rebelião. Mas Deus está do seu lado. Provérbios 17, 13, olha o que fala aqui, ó. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa.
Sendo autoridade um bem que Deus faz em nossas vidas, quando a gente retorna o mal pelo bem, quando nós nos rebelamos contra a autoridade que Deus estabeleceu, aqui fala que o mal não se apartará da nossa casa. Deus traz autoridade para ser uma bênção, a gente rebela contra isso, o mal não se apartará da sua casa. É isso que você quer? Você sabe quem quer que o mal não se aparte da sua casa? Não é Deus, é o diabo. Ele quer enganar, quer mentir, ele se rebelou contra Deus e ele é que instiga ele é a fonte de toda a rebelião. Cuidado, muito cuidado. Olha comigo ainda no versículo 1. E Coré, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliabe e Aon. 4 nomes são citados aqui. 4. Outra característica da rebelião é que sempre começa com poucos, mas acaba com muitos. Olha o que fala o versículo 2. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens. Começou com quantos? 4. Começaram com 4 homens, mas quando foram para Moisés, quando se levantaram contra Moisés, não foram os 4. Porque todo rebelde é um covarde. O rebelde não vai lá sozinho se rebelar. Ele quer fazer uma panelinha. Ele quer juntar mais 250 para cima, para ir lá com aquela multidão. Porque ele é um covarde. A diferença entre contabilidade e rebelião é o seguinte: se você vê o pastor ou alguém fazer alguma coisa de errado, sabe o que você faz? Você vai sozinho falar com aquela pessoa. Seu chefe está lhe tratando mal, te pagando mal, te explorando, sabe o que você faz? Chefe, posso ter uma palavra com o senhor depois do expediente hoje? Pois não. Sabe o que é, chefe? É que eu acho que você está me explorando. Sabe o que é, chefe? Eu acho que eu devo ganhar mais pelo que eu faço. Sabe o que é, chefe? A gente está trabalhando mais do que a carga horária estabelecida. Sabe o que é, chefe? Você falou para mim quando eu entrei aqui que depois de um tempo o senhor ia pensar em dar uma promoção para mim, chefe. Você vai falar com o chefe. O covarde não. O covarde vai e junta um grupo, instiga a rebelião, ele incita a rebelião para chegar lá e nós vamos quebrar tudo aqui, nós vamos botar fogo, nós vamos entrar em greve se não fizer o que eu quero. Sabe o que é isso? É covardia. Você não quer resolver nada, você quer fazer arruaça, bagunça, rebeldia. Quem é rebelde faz uma panelinha. E aí é que você e eu temos que ter cuidado para não entrar e ser um desses 250 que foram com os 4. A gente não cair na conversa bonita. Quando alguém vem reclamar com você de alguma coisa, vamos supor do pastor, só por questão de exemplo, sabe o que você faz? Faz o seguinte: você já conversou com o pastor sobre isso? Não, então cai fora. Sabe o que é? É que o patrão, você já falou com o patrão com isso? Não, então cai fora. Vou falar com ele primeiro. Não seja um dos 250 que caiu na conversinha dos rebeldes, porque os 250 são cúmplices, culpados do mesmo jeito. Por isso que é importante você reconhecer que, número 1, sempre, rebelião, sempre começa se levantando contra a autoridade, seja lá onde for o que for. Número 2, começa com poucos, mas aumenta. Começa com poucos, mas aumenta. Começou com 4, acabou em 250. Como que foi isso? De 1 em 1. 1 em 1 eles foram e eles deram o quê? Ouvidos. O rebelde dá ouvido. O que não é rebelde fala: você falou com Moisés já? Vocês conversaram com Arão sobre isso? Não, então estou fora. O rebelde, ele ouve e fala: pode contar comigo. Quando for queimar pneu, quebrar tudo, pode me chamar. Pois é, o rebelde é um dos 250. Enquanto estiver alguém que ouça, enquanto houver alguém que dê espaço e sequência, isso vai crescer, espalhar, aprofundar, complicar. Então não dê sequência. Se não parar em você vai ser mais um elo nessa corrente de rebeldia. Se não parar em você vai ser mais uma peça na expansão da rebeldia. Já pensou? Se houvesse o 251
que disse, estou fora. Se ele tivesse dito, estou dentro, esses 250 seriam 251 e 2. E até quando ia parar? Até alguém dar ouvidos, não ia parar. Então não dê ouvidos, não dê espaço. Se for algo legítimo, vá e trate do assunto. Não se esconda atrás da multidão. Vá lá e trate do assunto. Se for legítimo, se for algo que realmente está, vá lá e fale. Como eu disse, ninguém aqui, qualquer coisa que eu pregar, todo mundo tem um dever, o dever. E a responsabilidade de vir para mim e falar, pastor, onde é que fala mesmo? Eu não vou ficar ofendido, chateado, como você ousa, de modo algum. Eu estou pedindo, eu estou ordenando, digamos assim. Qualquer situação. Não vá você dar corda para a rebeldia. Olhe comigo no versículo 2, outra característica. Primeiro, sempre se levanta contra a autoridade. Número 2, começa com poucos e aumenta para muitos. Número 3, sempre começa com pessoas de posição. Pessoas de posição. Olha o que fala aqui no versículo 2. Estão lá? E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel. Que homens eram esses? Príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de o quê? Posição. Interessante, sempre começa com pessoas que têm uma certa posição. Oficialmente ou não, formalmente ou não, sempre começa com pessoas que têm uma posição, que têm um destaque, que têm um nome, que têm uma projeção. Porque o diabo vai atrás de tais pessoas. O diabo não vai atrás de desculpa o termo aqui, de um ninguém. Claro, não tem nenhum ninguém aqui hoje, mas Deus, ele não vai querer começar a rebelião com alguém que não tem projeção. Não, ele quer alguém que tem projeção. Ele quer alguém que as pessoas olham e tem uma certa admiração, projeção, um certo respeito. É aquela pessoa que o diabo vai escolher. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Não, Ana, você não é ninguém, você é muito importante, querido, mas sabe uma coisa? Eu nunca vi um problema na igreja começar com Ana, com os jovens, as crianças da igreja, o Bruno, o Júnior. Nunca. Sabe por quê? Porque crianças não tem, ou seja, você não é criança, você é uma pré-adolescente, eu entendo, tá? Vocês não têm o quê? Vocês não têm projeção. Agora, a partir do momento que você tem uma certa voz, uma certa posição, as pessoas vão ouvir o que você fala. Não estou falando da pessoa que necessariamente tem um cargo na igreja, mas tem projeção na igreja. Alguém que está na igreja talvez há muito tempo, alguém que está na igreja há pouco tempo, mas tem uma certa projeção. São pessoas de posição. Todo caso de rebelião na Bíblia você vai ver que começou com pessoas de posição, príncipes, homens de renome, sempre. Pode checar. Nunca é alguém que sem projeção, nunca é alguém que não tem posição. Sempre é alguém que instiga, que mexe o pote, que incita a rebelião. É sempre alguém de posição, pessoas que desfrutam um certo respeito. Pode ser um respeito merecido legitimamente ou ilegitimamente. Pode ser alguém no trabalho, por exemplo, que talvez não é um chefe, um supervisor, mas é alguém que se lança e se demonstra alguém que exerce uma influência. Informal, mas exerce. Cuidado, muito cuidado. É preciso ter muito cuidado quando você está em posição e ter muito cuidado com quem está em posição de liderança, formalmente ou informalmente. Muito cuidado. Como é sempre contra a autoridade, como é sempre começa com poucos, cuidado para não ser um dos 250. Romanos 16, 17 diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Fica interessante.
Pessoas que causam dissensão e escândalo contra a doutrina. Aqui fala, noteis. Essa palavra noteis é muito interessante. A palavra noteis é uma tradução da palavra grega scopio. Scopio vem de scopus, que quer dizer ficar de olho. Telescópio é o quê? Tele é distante, é você olhar de distante. Esse noteis quer dizer isso, ó. Fique de olho. Fique de olho quer dizer marque, demarque, assinale, coloque uma placa aqui em cima assim, ó. Então isso aqui é rebelde. Isso que significa a palavra noteis. Todo mundo fique de olho no Zidane. Ele é um rebelde, ele está causando dissensão, de olho nele. A Bíblia manda notar, marcar, para todo mundo ficar, ó. Mas pastor, se for assim ninguém vai falar com ele. Ótimo, porque ele quer causar divisão e rebeldia. A Bíblia manda marcar ele, notar ele. Para quê? Porque é sério. Vai trazer repercussão nele. Eu estou usando o Zidane aqui, mas Zidane, é claro, não tem nada de rebelião, mas eu quero dizer o seguinte: quando a gente marca, nota, fica de olho no rebelde, o rebelde fica o quê? Desarmado. Todo mundo que ele chega aqui para a irmã Cícera, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Não quero saber, rebelde, cai fora daqui, não fale comigo sobre isso. Aí ele vem aqui para a Michele e fala, Michele, deixa eu falar uma coisa para você. A Michele fala, cai fora, você está demarcado como rebelde. Não só você está protegendo a si mesmo e a igreja, você está protegendo o rebelde. Porque se rebelde não pode causar rebelião, vai poupar ele as consequências do rebelde. Então é um favor que você faz a ele. É um favor que nós fazemos quando nós notamos, marcamos. E aqui fala o quê? Desviai-vos dele. Desviai-vos dele, não é ficar ouvindo não. Desviai-vos dele é, se ele vem falar, cai fora. Desviar, você fazer isso, ó. Desviar, não chegue perto. Você protege a si mesmo, você protege a igreja e você protege você mesmo. Você protege o seu trabalho. Tem um colega cheio de rebelião, evite falar com ele. Você, em última instância, vai proteger o emprego dele e o seu, de confusão na empresa. Mas pastor, isso não é ser cagueta, não é entregar. Em nome de Jesus. Está dizendo aqui. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos dele. A Bíblia está mandando caguetar, e marcar, e avisar. O que você não quer é um rebelde ninja na igreja. Um rebelde invisível, um rebelde stealth camuflado. Não. Você quer saber quem são os rebeldes para o quê? Você marcar, ficar de olho. Saber onde é que está o problema. Então se você conhece rebelião e você acoitar, você é cúmplice, porque a Bíblia manda notar, scopio, ficar de olho, para que as pessoas desviem e não haja rebelião. Cuidado com quem segue. Tem gente que você deve seguir e copiar, tem gente que você tem que se desviar. A Bíblia fala aqui, olha comigo no versículo 3. Outra característica da rebelião, em qualquer área, igreja, lar, trabalho, escola, faculdade. Versículo 3, a segunda parte. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, basta-vos. Esse basta quer dizer, chega, basta, é demais. Pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Toda rebelião e todo rebelde, ele vem com que aparentemente são boas intenções. Veja bem, eles chegaram aqui e disseram assim, toda a congregação é santa. Tudo santo. Deus está no meio de nós. E a congregação, é isso aí, nós somos santos. Eles vêm dando uma de espiritual, bajulando as pessoas que eles estão enganando. Eles vêm dizendo, chefe, está todo mundo ganhando pouco, trabalhando muito e ganhando pouco. Nós queremos aumento, né, turma? Aumento? Gostei. Aumento? Alguém falou em aumento?
Ô turma, queremos trabalhar menos, turma? Isso, queremos trabalhar menos. Eles vêm com todas as melhores intenções. O rebelde tem uma agenda secreta. Ele só quer alistar, juntar para si apoio. E para isso eles vão vir com lindas palavras, que toda a congregação é santa. Gente, se ela não é santa, não vem ao caso. Moisés foi colocado em liderança por Deus. Você acha que Deus não sabia que toda a congregação era santa? Claro que ele sabia. A questão não era essa. Ele estava usando de lindos argumentos simplesmente para alistar apoio, para juntar os 250, os 1000, os 2000, os 3000. Eles só querem juntar. Então o rebelde vai vir com palavras bonitas, argumentos convincentes, que vão soar muito bom no seu ouvido, porque o rebelde, ele sabe o que você quer ouvir, e ele vai contar para você o que você quer ouvir, para você ficar do lado dele. O pastor pregou hoje contra você, não foi, irmãozinho? Eu percebi, a mensagem de hoje foi toda contra você. Esse pastor é tão malvado, ele está lhe perseguindo, irmão. Por isso nós temos que fazer alguma coisa contra esse pastor, porque esse pastor está achando que... Você viu como o patrão falou com você hoje? Você viu? É um absurdo, como ele ousa. Quem ele pensa que é? O patrão? Ele é o patrão. Então o rebelde fica procurando oportunidades. Mas a mulher, tu vai deixar o seu marido falar assim com você? Se eu fosse tu, deixava ele. Eu botava veneno no café dele, botava areia no cuscuz dele. Vai esperar você estar magoado, chateado, e talvez você está magoado, chateado por uma coisa que você precisava ouvir. Talvez o patrão precisava dar umas puxadas de orelha em você, que tu está chegando atrasado todo dia, e você precisava levar uns ralas. Aí vem rebelde. Nossa, como ele deu bronca em você hoje. Coitadinho de você. O patrão é tão mal. Cuidado, gente. Cuidado para não ser alistado, porque eles vêm com bonitas intenções. Todos são santos. O Senhor está no meio deles. Sim, quem colocou Moisés lá, quem colocou Arão lá foi Deus. Que tem que vir esses 4 para instigar a rebelião contra a liderança que Deus colocou, com argumentos esdrúxulos deles? São boas intenções enganosas. Mas no frigir dos ovos, o versículo 3, veja só o que fala aqui: basta-vos, pois, que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Agora veja só o que fala: por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Veja só que interessante. No frigir dos ovos, na conta final, era o que? Rebelião. Por que vos elevais? Vem cá, entenda. Moisés queria ser chefe, ser líder, ser o libertador desse povo? Não, quando Deus apareceu para ele no deserto, na sarça que ardia e não se consumia, Deus falou: Moisés, vá por Faraó para libertar meu povo. Moisés falou: eu não sei falar, eu não sei o que dizer, eu não sei o seu nome, ninguém vai me acreditar, eu sou um homem que não sei. Ele deu um monte de desculpas. Moisés foi praticamente forçado. Moisés falou: sabe uma coisa, Deus, manda outro, não manda a mim. Aí diz assim: e a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E aí eu acho que Moisés falou: ok, eu vou. Quando a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, Moisés falou: ok, eu vou. Moisés fez, mas ele fez relutantemente. Aí vem Arão e fala: porque vós, se ele vai, por que você está se colocando em cima? Foi Moisés que se colocou? Foi Arão que se colocou? Não, foi Deus que colocou. O rebelde vem e fala: por que você está achando que você? É rebelião. O que esses 4 homens queriam, sabe o que era? Poder. Eles queriam autoridade.
Por que vocês estão se rebelando? Não é interessante? Política é interessante. Quando um partido de oposição, eles acusam o partido do governo de estar abusando do poder, explorando, roubando, então mesmo. Aí quando eles estão no poder, aí eles exploram e roubam e fazem falcatrua. Ou seja, eles não estão interessados em fazer o que é certo. Eles querem fazer o que é errado. E só pode fazer o que é errado com o poder detido ali. Então eles querem chegar ali não para fazer o bem ou consertar nada. Eles querem chegar lá para dizer: oba, agora é minha vez, agora eu vou roubar, eu vou explorar, eu vou pintar e bordar. Mas não foi isso que você falou no ano passado, que o outro estava fazendo, agora você está fazendo a mesma coisa? Sabe o que é isso? É rebeldia. Não tinha interesse de melhorar nada. O interesse era ter poder, para poder fazer as falcatruas, para poder roubar o povo, explorar o povo, se apoderar do poder. Só isso, mais nada. Sabe o que é isso? É rebelião. Rebelião. E toda rebelião acaba mal. Aqui ele falou: por que vos elevais sobre a congregação? A definição de rebelião no dicionário português é o seguinte: oposição ou resistência à autoridade. Aqui, esses 4 juntaram 250 e foram reclamar contra a autoridade. Romanos 13:1 diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Potestades é outra palavra para autoridade. Potestade quer dizer poder, alguém que tem poder. Porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, versículo 2: quem resiste à potestade, ou seja, a autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre ti mesmos a condenação. Quer rebeliar? Rebele à vontade. O que você vai trazer sobre você mesmo? Condenação. Então, não caia, não seja rebelde, não caia no papo dos rebeldes. Fique atento, eu estou falando hoje das características da rebelião. A rebelião e os rebeldes, a rebelião, só vai ter um se houver o outro. Não seja tragado nesse redemoinho de rebelião. Resumindo esta noite, Deus odeia a rebelião. Porque toda rebelião é contra a autoridade, toda autoridade vem de Deus. E quem resiste à autoridade, resiste a Deus. Então qualquer rebelião, em última instância, está rebelando contra Deus. Contra Deus. Isso não quer dizer que você tem que ficar quieto levando cascudo a vida inteira, não. Está com problema no trabalho? Vai falar com o seu chefe. Não resolveu? Aguente, peça as contas. Procure outro emprego. Não sei, faça concurso, vai comprar um carrinho de cachorro quente, faça alguma coisa. Não rebele. Não rebele. Está com problema na escola? Vai falar com a professora, fala com a diretora. Mude de escola, não rebele. Hoje, a sociedade ensina, as faculdades, as escolas estão ensinando rebelião. Sabe uma coisa? Eu acho graça às vezes, quando eu vejo, de vez em quando, esses vídeos que aparece uma professora apanhando de um aluno. Triste. Mas sabe de uma coisa? Sabe quem instigou a rebelião naquele aluno? Muitas vezes foi o próprio sistema educacional, que não ensinou respeito à autoridade, que ensinou essa modinha de resistir e protestar. Pois é, a rebelião que você pregou fugiu do seu controle. Agora o seu aluno está se rebelando contra você, professor, professora. E agora? Pais que não respeitam a autoridade na escola. O seu filho tirou nota baixa, seu filho veio com uma cartinha porque está se comportando mal na escola. Em vez de dar bronca no filho, você vai na escola e dá bronca na professora. Um dia que a rebelião vai morder você dentro de casa, se já não está mordendo você dentro de casa. Porque rebelião não tem limite não. Quando vem lá, é tudo, é em casa, no trabalho, na escola, é tudo. Ela não fica contida só aqui nessa área não. Ela espalha e contamina tudo. E Deus odeia, porque toda autoridade vem de Deus. Agora veja aqui, voltando para o texto, vamos para Números 16, nós lemos 16, 1 e 3, vamos ler aqui Números 30, vamos ver como é que acabou essa história. Números 16, olha o versículo 30,
que diz assim: mas se o Senhor, isso aqui é Moisés falando com os rebeldes. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, ou seja, se o Senhor fizer uma coisa que nunca foi feito antes, que coisa é essa, pastor? Vamos ler. E a terra abrir a sua boca e os tragar tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Versículo 31. E aconteceu que, acabando ele, Moisés, de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Você acha que eles irritaram Deus? Ninguém nunca viu isso. Deus vai abrir a terra e vai cair todo mundo vivo para o inferno. Pronto, ele acabou de falar isso e aconteceu. Provando o quê? Então conhecereis que esses homens irritaram Deus. Não irrite Deus. Não irrite Deus. Quando irritamos Deus, não vou dizer que a terra vai abrir e vai engolir, mas haverá consequências. Haverá consequências. Não irrite Deus. Sabe o que irrita Deus? Rebelião. Esses homens se rebelaram contra Deus. Não, pastor, se rebelaram contra Moisés e Arão. Sim, e quem colocou Moisés e Arão ali? Deus. Consequentemente, eles se rebelaram contra Deus. Irritaram Deus e pagaram caro. Toda rebelião custa cara. Então, número 1, não seja rebelde. Número 2, não se misture, não dê ouvidos, não siga, não entre no clubinho, na panelinha dos rebeldes. Não faça isso. Não faça isso. Eu estou falando na igreja, eu estou falando em casa, eu estou falando no trabalho, estou falando na família, estou falando na escola, na faculdade. Não se rebele. Confie em Deus. Confie em Deus. Quando você se rebela, é você querendo fazer a coisa do seu jeito, no seu tempo, da sua maneira, como você quer, e não esperar em Deus. Espere o tempo de Deus, não se rebele. Não se rebele contra Deus, não se junte com rebeldes. Nunca vale a pena, a rebelião nunca vale a pena. Rebelião irrita Deus em extremo, e Deus vai vir e vai acertar as contas. E não vai ser bonito. Vamos orar. Amado Pai, Deus querido, obrigado.